Irmãos da Igreja Batista Parque São Basílio, aqui é o irmão Marcelo Souza e vou estar falando sobre o livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, capítulo 2, dia 2, falando sobre os planos de Deus versus os nossos planos. Vamos estar lendo Êxodo, capítulo 2, versículos 11 a 15, que vem falando assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Bem, o que aconteceu? Sobre os planos de Deus versus nossos planos. Será que Moisés, ele, por conta própria, ele não tentou efetuar esse livramento de Israel anteriormente? Essa parte é para fazer uma comparação entre os nossos planos e os planos de Deus. Quem foi que libertou Israel? Foi Moisés ou foi Deus? Deus que usou Moisés, e Moisés antes ele já tinha tentado fazer isso, como a gente exemplificou aí nessa parte em que a Bíblia fala em Êxodo 2. Ele tentou. Acontece que quando a gente tenta fazer as coisas da nossa maneira e não da maneira de Deus, acontece isso. Os planos são frustrados. Moisés tentou da maneira dele e o que aconteceu? Foi frustrado o seu plano. Mas o plano de Deus, ele veio e efetuou esse livramento a Israel, mais de 2 milhões de pessoas, e não se perdeu nenhuma alma naquele livramento, passando o povo de Israel ali pelo Mar Vermelho. Então, por que nós não reconhecemos que é sempre melhor fazer as coisas da maneira como Deus quer? Nós causamos problemas e também destruição em nossas igrejas porque temos um plano, colocamos o plano em prática e o resultado dele é apenas aquilo que nós podemos fazer. Deus em Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Como seria bom se descobríssemos a diferença que faz permitir que Deus seja a cabeça deste corpo? Ele fará mais em 6 meses com um povo consagrado a Ele do que nós mesmos poderíamos fazer em 60 anos sem Ele. Vamos ler a passagem seguinte, em Salmo 81, de 10 a 12, e responder algumas perguntas. As perguntas são: o que Deus já havia feito a Israel? O que Deus prometeu ao seu povo? E como o povo respondeu? E o que Deus fez? Então, em Salmo 81, 10 a 12, vem falando o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Então, o que Deus havia feito a Israel? Deus, ele tinha tirado Israel da terra do Egito. O que Deus prometeu ao povo dele? Deus prometeu fartar ao povo dele, Israel, porque ele falou:
Abre bem a tua boca e encherei. Deus prometeu saciar a Israel. Mas eles não ouviram o que Deus queria falar e Deus então entregou Israel, aos seus próprios conselhos. Agora vamos ler alguns versículos que vem falando em 81 ainda, 13 e 14. Vem falando o seguinte: Oxalá, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Ou seja, se Israel tivesse, a pergunta seguinte vem falando, o que poderia ter acontecido se Israel tivesse escutado e obedecido a Deus? Ou seja, daria tudo certo, né? Vem falando que se o povo tivesse ouvido, né, e andasse nos caminhos, Deus abateria, né, os inimigos de Israel. Isso que teria acontecido com Israel. E vamos ler então em seguida, Hebreus 3, 7 a 19. Vamos responder mais uma pergunta. O que está escrito em Hebreus 3, 7 a 19? Vem falando o seguinte: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque, havendo-a ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A pergunta é: por que foi negada aos filhos de Israel a permissão para entrar na terra prometida? Por causa da incredulidade. Porque provocaram a Deus várias e várias vezes naquele período em que Israel estava ali no deserto. Ou seja, o que acontece é que nós ajustamos a nossa vida a Deus para que Ele possa fazer por meio de nós aquilo que desejar. Esse que é o correto, que o cristão deve estar fazendo isso. Porque Deus não é nosso servo para ajustar-se aos nossos planos. Nós é que somos servos dele e ajustamos nossa vida àquilo que Deus vai fazer. Se não nos submetermos a Deus, Ele permitirá que sigamos nosso próprio caminho. Fazendo isso, no entanto, jamais experimentaremos o que Deus está esperando e querendo fazer por nós ou pelas pessoas por meio de nós. Israel foi tirado do Egito com muitos sinais miraculosos e prodígios. Você não acha que Israel poderia crer que Deus seria capaz de fazer qualquer coisa? Quando chegaram à terra prometida, não confiaram que Deus a entregaria a eles. Por causa disso, passaram os 40 anos seguintes vagando pelo deserto. No Salmo 81, Deus lembrou que teria derrotado os inimigos de Israel rapidamente se este tivesse tão somente seguido os planos de Deus, em vez de seguir a sua própria estratégia. Vamos meditar na seguinte questão. 1. A fim de executar os seus planos e propósitos, Deus teria mudado a maneira como age com as pessoas? Outra meditação. Você prefere seguir seus próprios planos e vagar por um deserto espiritual? Ou seguir pelos caminhos de Deus e entrar rapidamente numa terra prometida espiritual?
Então isso é uma questão que muitas vezes a gente fala, a gente lê a Bíblia e não procura saber exatamente o que Deus quer para nós. Lendo a Bíblia, sim, a gente vai ver ali nosso manual de regra de fé. Nós vamos estar ali tirando vários exemplos. Mas nós devemos orar para realmente saber os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Nós devemos estar sempre nos submetendo à vontade de Deus e esperando que Ele possa estar nos dando sempre o direcionamento. Não aquilo que é conveniente a nós, não é o nosso eu que está prevalecendo, mas nós devemos estar lembrando de João Batista que fala ali, naquela parte. Fala, importa que ele, né, Cristo, né, cresça e que eu diminua. E se nós pensarmos e colocarmos nossas vidas diante de Deus, sempre atentos ao que Ele quer para nós estaremos entrando, né, nessa terra prometida espiritual, porque Deus ele não muda o modo de agir das pessoas. E em várias passagens da Bíblia vem falando assim, eu não mudo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Ou seja, Deus não é como nós. E Ele tem os planos dele que muitas vezes nós não entendemos, mas Ele está sempre falando ao nosso coração. Está sempre batendo a porta como um cavalheiro, como está lá em Apocalipse, falando, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, nós devemos estar meditando e nós devemos estar sabendo onde Deus vai agir, o que ele vai fazer, para que nós possamos nos colocar à disposição dele. Temos mais algumas perguntas. Sobre como nós devemos estar nos comportando. E vamos dar uma opinião aqui. Em sua opinião, qual o grau de proximidade do juízo divino em que seu país está? Assinale uma das alternativas. 1. Não creio que Deus trará algum juízo sobre meu país. 2. Creio que o juízo de Deus ainda está muito longe. 3. Não posso compreender por que Deus tem demorado tanto. Creio que estamos na iminência de um juízo da parte de Deus de grandes proporções. 4. Creio que já estamos sofrendo um juízo disciplinar, como aquele descrito em Isaías 5, 1 a 7. E 5. Creio que já passamos por uma experiência do juízo de Deus. Vamos ver Isaías 5, 1 a 7, o que vai estar falando na palavra de Deus. Sim. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a despeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a e das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio delas uma torre e também abriu um lagar.
Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo. E eis aí quebrantamento da lei e justiça, e eis aí clamor. Então, nós vemos que já estamos sofrendo um juízo disciplinar, como diz Isaías 5, 1 a 7, que ali vem retratando a Israel como o servo de Deus. Deus é dono de todas as coisas. E ele viu que Israel não estava dando fruto. Isso nós devemos estar meditando sobre isso, que Deus, ele é Senhor e ele dispõe, ele faz o que ele quiser da sua igreja. Devemos estar vendo e comparando as nossas vidas com essa vinha, de Isaías 5, 1 a 7. Agora vamos pedir a orientação de Deus para a maneira como devemos responder a Ele, em nossa vida pessoal, na igreja, na comunidade, na família, no trabalho, no país. Nós devemos estar meditando sobre isso, onde Deus vai estar agindo, o que Ele vai estar fazendo. Nós devemos estar lembrando que quando Deus ele quis realizar coisas grandiosas, ele chamou pessoas especiais, como Martinho Lutero, na época da grande reforma da igreja, que ele colocou ali no castelo de Wittenberg, as 95 teses, o grande avivamento que foi feito quando Deus usou John e Charles Wesley ali na Inglaterra, e George Whitefield também. Ou seja, Deus ele está sempre chamando pessoas especiais e ele é quem faz a obra. Vamos supor uma coisa. Numa comunidade em que você está, existem algumas coisas que estão para acontecer na vida de outras pessoas. Deus quer interferir nessas vidas. Suponha que ele queira fazer isso por meio de você. Ele vem e lhe fala: mas você está tão voltado para si mesmo que responde: não acho que eu esteja preparado. Não creio que serei capaz e eu. Observe o que acontece. O enfoque é sempre sobre o eu. No momento em que percebe que Deus está agindo em sua vida, você lhe dá uma lista completa de razões pelas quais ele escolheu a pessoa errada. O que a hora não é aquela. Como a gente vê muito bem ali em Êxodo, né? Êxodo, quando Deus chama Moisés, ele vem e fala: chama outra pessoa, dá um monte de desculpas e não vai. Gostaria que você buscasse a perspectiva de Deus, né? Olhasse o plano de Deus. Deus sabe que você não é capaz de realizar coisa alguma, mas Ele próprio quer realizar a obra por intermédio de você. Faça uma revisão desse estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante?
que você percebeu hoje. Escreva a afirmação, o versículo, com as suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Bem, muitas vezes a gente tem vários planos e isso não é diferente na Bíblia. A gente vê isso muito ali com Moisés e até com outros homens santos, como Paulo, quando ele foi chamado e estava evangelizando ali na região da Ásia. Ele queria evangelizar aquela região ali chamada da Ásia Menor, quando a Bíblia nos fala que o Espírito Santo impediu Paulo de evangelizar ali na Ásia. A gente tem que parar para pensar como o Espírito Santo impediu Paulo de evangelizar ali na Ásia. Isso, exatamente isso. Aconteceu logo em seguinte que Paulo teve um sonho e logo nesse sonho vem um cidadão da Macedônia tá falando para Paulo ajudá-lo. Ou seja, aí Paulo entendeu por que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, estava impedindo ele de evangelizar ali na região da Ásia. E partiu para Macedônia para executar a obra de Deus. E um exemplo maior que nós temos isso é Jesus ali, onde vemos claramente a sua parte humana ali, falando: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Parte humana ali, que Cristo ali, suando gotas de sangue naquele momento de aflição, ele estava pedindo ao Deus Pai que passasse aquele cálice, aquele sofrimento dele, mas mesmo assim ele se submeteu à vontade do Pai. Que nós possamos estar assim, atentos a que Deus quer para nossas vidas, e a Bíblia nos deixa vários exemplos de que muitos homens santos, a gente vê aí Moisés, vê Paulo, também tentaram fazer as coisas do jeito que eles queriam, embora não fossem coisas reprováveis, mas Deus tinha a resposta certa, tinha o modo certo, como Deus sempre tem, né? E ali na parte em Êxodo vê que o grande livramento em que naquela época aproximadamente 2 milhões de pessoas foram salvas e passaram ali pelo Mar Vermelho, esse grande livramento que Deus efetuou. Então existem as coisas que nós fazemos, os nossos planos, que como Moisés tentou ali resgatar um cidadão seu e não deu certo, nossos planos não dão certo, e os planos de Deus que Ele tem para nós, que sempre vai estar dando certo. Deus sabe o que é bom, perfeito, agradável para nós. Vamos fazer então assim, um resumo dessa nossa lição. Tem o seguinte: faça tudo à maneira de Deus e não a nossa. Deus fará mais em 6 meses por meio de um povo consagrado a Ele do que nós poderíamos fazer em 60 anos sem Ele. Isso é verdade. A Bíblia nos fala, Deus nos fala. Sem mim, nada podeis fazer. Não é isso? Sou servo de Deus. Ajusto minha vida de acordo com a obra que Ele vai realizar e não o que eu quero, embora possa ter intenções, seja correto biblicamente, mas nós devemos saber o que Deus quer fazer, onde Ele está agindo e nos colocarmos à disposição dEle para estarmos fazendo a sua obra. Por último, compreender o que Deus vai realizar no local onde eu estiver presente é mais importante do que dizer a Deus o que desejo fazer para Ele. Ou seja,
nós devemos nos ajustar a Deus e Deus não deve se ajustar ao nosso desejo. Deus tem sempre o correto e muitas vezes nós não compreendemos esse agir e o que Ele quer para nós. Oremos. Muito obrigado, Deus. Esteja agindo em nossas vidas, na vida daqueles que estão recebendo essa aula para fazer o que Tu queres em sua vida. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.